Começa agora, pela Rádio Metropolitana AM 1090, o programa A Voz do PCD. A apresentação de Luiz Marinho e Antônio Nelson. A Voz do PCD, um programa especial para pessoas especiais. Boa tarde, ouvintes do programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Hoje com a bancada especial aqui, meu amigo Alessandro Montano, meu irmão Antônio Nelson, recebendo aqui, enorme prazer, doutor Walter Mello, meu amigo, meu irmão, meu camarada de verdade, plagiando aí Roberto Carlos, dando início a mais um programa especial, falando hoje sobre diabetes, seus efeitos, suas causas. Não é uma doença de si, mas é uma comorbidade que pode levar à deficiência, então a gente precisa abordar esses temas aqui no nosso programa. É objetivo, é intenção, não é isso, Antônio? Verdade, Luiz. Primeiro agradecer a Deus por estar mais uma vez, domingão desse aí, fazendo o pessoal do outro lado sorrir, não é isso, Alessandro? Com certeza. Alessandro, as medalhas já estão no podcast, né? Com certeza, graças ao bom Deus. É difícil, né? Porque você demorou a trazer, né? Mas agora já está lá já. Pessoal que puder dar uma olhadinha no nosso podcast, falar um pouquinho das nossas redes sociais. Nossas redes sociais, A Voz do PCD, está no Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, tá no geral. Você encontra a gente nessas redes sociais todas e vocês vão ver lá a medalha do Alessandro, né? E muito prazer aqui, eu quero o nosso amigo, o nosso convidado, Walter Mello. Walter, muito obrigado por aceitar nosso convite, né? Na verdade, o convite do Luiz. O Luiz é que é teu camaradão, teu amigão, né? Pô, ele fala logo, Roberto Carlos e tal. A Luiz é assim mesmo. Fala, Luiz, vamos com tudo, Luiz. É um prazer estar aqui. Doutor Walter, meu amigo, meu irmão, meu camarada. Doutor, faz suas apresentações aí, que é muita coisa. Eu anotei aqui, mas advogado, guarda municipal, assessor de câmara, empresário. Faça sua apresentação aí, doutor. A gente está nessa batalha aí, somos advogados e estamos aí pleiteando, como o Luiz falou, essa área nossa de estar militando no direito, estar assessorando lá na Câmara, lá o nosso presidente. Enfim, estamos aí para essa batalha aí, Luiz. Então, muito bom, doutor. A gente queria saber um pouquinho da tua história com a diabetes, como é que foi essa situação. Eu sei que foi dolorido, ardoroso esse processo. As pessoas não entendem. Acham, eu sou diabético, que costuma procurar médico quando sente dor, né? Meu pai também faleceu com diabetes, que dali desenvolveu, né, uma hipertensão, e teve 2 infartos, câncer de próstata, tudo proveniente do diabetes. A meu pai dizia, o problema, o homem só vai ao médico quando sente dor, e a diabetes ela não dói. Quando você sente os efeitos dela, você já está, né, afundado no problema. Então, a gente precisa falar sobre isso aqui, e você dar o seu depoimento, é importantíssimo para a gente aqui, para o ouvinte do lado de lá entender os efeitos da diabetes, entendeu? Como é que foi contigo, Walter? Luiz, o que você falou é muito salutar. A diabetes ela é uma doença silenciosa, ela não se apresenta, e o que falta é justamente isso que você está fazendo hoje, a informação. A população hoje, o Brasil, tem em média 16,5 milhões de diabéticos que sabem, fora os que não sabem. Por que não sabem? Porque ela não causa nenhum efeito de imediato. Geralmente é muita sede, começa a ter uma leve tontura, mas que pode levar a situações gravíssimas, como você falou. Uma delas é a cegueira, a pessoa pode ficar cega, dá descolamento da retina. A gente faz um tratamento para justamente evitar o descolamento da retina, que é causa irreversível, é uma cegueira irreversível, não tem cirurgia que faça isso. Então a informação para que a pessoa faça o exame regular, que visite um médico, que faça um check-up no mínimo ano a ano, é super importante para descobrir, porque se a diabetes descoberta antes,
ela é tratável, mas tem que ser descoberta antes, tem que ter um acompanhamento do médico, de um nutricionista, para poder você fazer uma boa dieta, porque depois que você consegue fazer uma boa dieta, você, acompanhado de exercícios físicos, né? Porque a grande causa da diabetes hoje no Brasil são dois tipos de diabetes mais comum. Tem outras também, mas a mais comum são a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2, que é mais comum entre a população, é justamente aquelas pessoas que estão totalmente paradas, que não fazem nenhum tipo de exercício, que é o povo brasileiro. Trabalha, acorda 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para trabalhar, chega 10 horas da noite, não tem como fazer exercício e vai criando aquela gordura abdominal, e aquela gordura abdominal que provoca toda a diabetes. E depois dessa diabetes já na vida da pessoa, se ela não fizer um tratamento muito rígido, como eu falei, pode causar cegueira, amputação de membros e uma hipertensão, e ela vai minando todo o teu organismo. Os rins pode parar. Então a causa é muito séria e pouco debatida aqui no nosso... Para você enxergar, nós estamos falando de 16,5 milhões de pessoas sofrendo de diabetes, Antônio. Para tu ver, parece coisa simples, coisa básica, mas estou ouvindo o depoimento do Walter, né? Os acometimentos que ela traz, que ela causa, que ela pode, né, te acometer. Então a gente precisa ficar atento. E eu acho que o sistema de saúde precisava estar mais atento a isso, informando isso mais, entendeu, Walter? O cara vai lá tomar vacina. Imagina se o cara varia, dá uma picadinha no teu dedo, mede a tua glicose, tira a tua pressão para verificar se é hipertenso, se não é. Aí do cara tomar vacina da Covid, por exemplo, em 5 minutos você consegue fazer isso e olha quanto pode evitar, você pode trazer o cara para uma questão, é antecipar o sistema de saúde, ele não é preventivo, entendeu, Walter? É justamente o que você acabou de dizer. Se for de uma forma preventiva, você consegue economizar o dinheiro da saúde de forma muito grande. Por quê? Quando há uma intervenção no diabetes, são intervenções gravíssimas, de internação, de cirurgia. Isso custa muito para o SUS. E se você tiver um trabalho preventivo, é de suma importância. Agora, Luiz, é importante a gente falar também, isso tudo por causa da indústria farmacêutica. Sim. Você imagina 16 milhões, 17 milhões consumindo remédios, verdade, né, verdade, que são caríssimos. Hoje, para você ter um bom tratamento, e assim, o tratamento hoje do SUS é muito, muito fraco, muito devagar, porque é um engodo dizer que se dá remédio de graça para diabético, enquanto que o remédio que se ganha na farmácia popular ou no posto de saúde, chama-se, a fórmula dele é uma metformina, que é uma cosquinha. Enquanto a pessoa que tem dinheiro hoje, um remédio que vai se fazer bem, que se usa muito hoje, é R$900, R$800. São um remédio caríssimo que vai te fazer bem. Porém, o SUS não fornece esse tipo de remédio. Então, absurdo, né? É um absurdo. A metformina é uma droga que ela vai tentar te ajudar na diabetes, mas ela tem efeitos colaterais. Ela pode parar o teu rim. Então, assim, é gritante. Isso tem que ser dito, que a indústria farmacêutica, ela ganha muito com a pessoa diabética. A pessoa diabética, ela gasta, quem tem condições, um dinheiro enorme por mês. Você imagina 16 milhões gastando aí, em média, 300, 400 reais todo mês. E o pobre, que ganha salário mínimo, como que ele se trata? Então a prevenção ela é importantíssima na diabetes. Walter, eu costumo dizer que a diabetes é silenciosa, né? Então ela vem devagarzinho e, como você falou também, né? As pessoas não sabem que tem essa doença. Você falou aí sobre a área da saúde, né? A saúde, falar da saúde é complicado. Porque aí começa a falar da saúde, aí que ele na
Noite programa, aí fala do transporte, aí fala do não sei o que, vai falar de muita coisa, mas a saúde, eu voltei aqui até no Romeu Fox ali, né, porque a esposa dele mora aqui no complexo, eles moram no complexo, e para ele ser atendido, mandaram ele lá para a região, para Zona Sul. Pô, tá de brincadeira, né? Beleza. E aí a pergunta que eu te faço, o Luiz botou aqui rapidinho, um furinho no dedinho, você sabe se tem diabetes ou não. E aí eu acho que os governantes estão brincando com a população. Essa é a minha visão. Você como advogado, né, trabalhando na Guarda Municipal também, né, eu trabalho ainda, não sei como é que está a sua vida. O que você tem para falar sobre isso em relação também para o pessoal do outro lado que está comandando hoje o nosso estado, né? Então, Walter, a pergunta é importantíssima, aborda o tempo quando a gente fala da saúde pública, né? Do sistema público de saúde, ele é complicado, ele é problemático, ele nos assola, ele nos abandona, ele nos esquece, só não esquece de descontar no final do mês, do contra-cheque, vem lá o desconto do imposto, entendeu, Antônio? Então é uma situação muito recorrente. A gente vai falar o tempo inteiro, tudo que a gente trouxer aqui, a gente sempre vai desbarrar no sistema público de saúde. A falta de fisioterapia, exame, de condições. A gente vai dar uma saída rápida para um breakzinho e a gente volta aí com a resposta do Dr. Walter aí no pensamento dele, tá bom? Vamos, Geraldo. Boa tarde. Você está na... Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Estamos de volta com o programa Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Um programa de escuta, de narrativa, de pessoas especiais para pessoas especiais. Especial porque você é meu amigo, Walter, Antônio Nelson é meu amigo, porque Alessandro Montano é meu amigo, Romeu Fox é meu amigo, Geraldo não sei, cara, tô pensando ainda, que ele sem chapéu eu não reconheço. Também não. Aí olho para lá, para frente do operador e tá meio híbrido. Quem tá vendo o programa hoje não tem como ver, mas hoje eu estou de boné em homenagem ao Geraldo, mas quem acompanhar nosso podcast vai poder ver isso, né? Um boné especial, e como eu costumo fazer todo o programa aqui, para quem é cego, fazer a descrição das pessoas que aqui estamos no programa. Nosso querido doutor está de camisa polo verde, Lacoste. O nosso querido Antônio Nelson está de camisa verde oliva, representando o Exército, apesar de ser fuzileiro, né? E o nosso querido Luiz Marinho está de camisa social branca, como sempre, muito bem trajado, sorridente. E eu estou hoje de boné, né? Um boné especial, Under Armour, sem fazer propaganda de uma marca, um colete em homenagem ao Geraldo. E hoje estamos falando sobre diabetes aqui no programa. E foi bom o senhor ter falado sobre isso, porque a minha mãe é diabetes tipo 2, passou de 1 para o 2 quando eu sofri acidente. Minha mãe, fumante, inveterada, só parou de fumar quando botou 6 pontos de safena, né? E hoje está lá, firme e forte, né? Está arriscado lá internar todo mundo, né? 69 anos. Mas é isso, vamos em frente com o programa e lembre-se, acompanhe nas redes sociais. E vamos. Mas tem que tratar. Antônio, você saiu no intervalo comercial fazendo uma pergunta do Dr. Walter. Eu faço a tua pergunta aí, irmão, para o doutor responder. Luiz, tu sabe que eu tô cometido de... Peguei ele, Romeu! Sabe que eu tô cometido do... né? Pode. O Alzheimer ele pode causar... Ele diz que é sequela do Covid, doutor. Então, não é o Covid, cara. O Covid me pegou e eu tô esquecendo tudo, cara. Mas voltando lá na pergunta, o que o senhor acha, na verdade, dos órgãos públicos em relação a esse tratamento, né, com o povo, né? Antônio, eu quando fui assessor direto do vereador Ivanir de Mello, saudoso, já na capital, eu elaborei um projeto para que o poder público fornecesse de graça à prefeitura o adoçante por diabético. Porque, pasme, tem pessoas que não têm dinheiro para comprar o adoçante. Então, não adianta eu dar o remédio, como eu falei, o metformina, e o camarada em casa continuar comendo açúcar. Que o grande vilão do diabético é o açúcar. E
poucas pessoas também sabem que muitos alimentos eles se transformam em nosso organismo como açúcar. Por exemplo, o grande vilão nosso é o macarrão. O macarrão ele se transforma em açúcar severo no nosso organismo. Então, para o diabético, é horrível comer macarrão. O pão, nem passar de perto. A farinha de trigo é um mal terrível para o diabético. O arroz, enfim. Então, se você, como poder público, Antônio, te respondendo, não tiver essa visão na prevenção, o que vai causar esse diabético que não está se cuidando? É uma amputação, é uma cirurgia caríssima, hemodiálise, e isso se custa caro, e podendo com simples adoçante, que, diga-se passagem, não foi aprovado, né, o projeto, não passou, e hoje continua recebendo. Eu ia perguntar a respeito do projeto, mas o senhor já finalizou, né? Eu ia perguntar se foi aprovado ou não. É porque na Câmara dos Vereadores do Rio, o regimento interno proíbe que o vereador faça qualquer tipo de projeto que onere o poder público. Então ele não passou nem na bancada, na mesa diretora, que ela foi reprovada, foi devolvida ao autor, que a gente chama, mas que ninguém se sensibilizou ainda, porque você dá o remédio, mas ele tem que tomar adoçante. Ele não pode tomar café com açúcar, ele não pode tomar o suco com açúcar, ele não pode tomar. É verdade, tem que ser tudo com adoçante. Então, aí tem pessoas, hoje um adoçante 15, 20 reais. Aí você fala, isso é pouco para quem tem condição. Doutor, sabe o que está aparecendo? Que o diabético tem que viver no amargo. Não, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. E vou te falar, eu costumo dizer o seguinte: o diabético não pode comer nada. A grande verdade, o diabético não pode comer nada. As coisas que o diabético pode comer, ele não pode comer em excesso. Mas também ele não pode ficar sem se alimentar. Os estudiosos, os nutricionistas dizem que tem que se alimentar de 3 em 3 horas. E de mínimo de coisa. Então, o que seria bom hoje na dieta de um diabético? Viver igual o coelho. Comer folha, alface, rúcula. Você traz uma informação que mexe muito o meu finado pai. Ele falava que depois de velho tinha virado um herbívoro. Isso. Ele só podia comer coisa. É a grande verdade. Agora, a diabetes tipo 1 é aquela conhecida que chamam-se de hereditário. Não existe hereditário. A pessoa nasce com ela. Então você imagina uma criança que não pode comer chocolate, por exemplo. Como é que você fala? Eu tenho um neto de 3 anos, vai fazer 4 anos agora em junho. Meu neto Tiago, se você estiver ouvindo, um beijo pro meu neto. Tu imagina o meu neto me pedindo um chocolate e eu não poder dar ele. Como é que é a vida de uma criança diabética? É muito difícil, e a gente esbarra, a gente fala questão de poder público, sistema de saúde. O que acontece? A gente vê muito o médico falar de atividade física. Quando apareceu as academias ao ar livre, eu achei que a gente estava começando a ir no caminho certo. Aí disseram que a academia era para os idosos. Mas só idoso precisa de atividade física? Deficiente não precisa de atividade física? Criança não precisa de atividade física? O cara idoso, igual o meu amigo Antônio, que está sofrendo de sequela da Covid, não precisa de atividade física? Esse precisa mais do que nunca. Eu achei que as academias eram para a população de verdade. E tu vê, foi um projeto político, deu certo, a coisa funcionou, a gente viu os idosos na praça fazendo exercício físico, ali evitou uma série de doenças. Eu canso de falar aqui nessa bancada desse programa que o idoso é um futuro deficiente, artrite, artrose, diabetes, hipertensão, essas questões inteiras por falta de atividade física. E o cara não exercita a sua atividade laborativa, o cara acorda 3 horas da manhã, pega o trem lotado, quando tem o trem, agora tá difícil. Quando tem. Tá difícil, estão roubando os cabos do trem, entendeu, Alessandro? O cara não consegue, o cara não consegue andar no BRT. Não vou nem entrar no mérito do BRT, que eu vou me recusar a falar disso aqui hoje. A gente está falando de saúde, o BRT tira a saúde das pessoas. Então não vou nem comentar sobre o BRT hoje, porque é uma brincadeira a gente falar de BRT. Eu teria vergonha no exercício
do mandato de prefeito ter um serviço de transporte no nível que se encontra o BRT hoje. Eu acho que o BRT tinha que fechar as portas. Dizer, ó, não existe transporte para o BRT. Dos poucos transportes aí que vamos tentar procurar uma outra metrô. saída. Qual é a outra saída? Vamos contratar outra empresa de ônibus, vamos aumentar os trens, vamos dar um jeito, levar metrô para outro lugar. Você não está nem falando sobre transporte para deficiente, né? Porque senão Pô, aí o negócio fica... Doutor, eu vou falar uma coisa para o senhor, que eu estava falando aqui. Um dos poucos transportes que eu posso elogiar e falar muito bem que funciona para o deficiente físico é o metrô. Quem falar outra coisa é um verdadeiro absurdo. E uma coisa que a gente pretende fazer no futuro, se Deus quiser, imagens externas, e a gente tentar, tem vários projetos aí para mostrar como é que está a acessibilidade e mobilidade, não só das ruas, mas dos nossos transportes públicos também. É muito, muito complicado. Não está nem nessa seara hoje aqui, não, Vó, que a gente precisa de uns 50 programas para falar de transporte, que ele não é encarado com seriedade, né? Só para fazer uma alusão muito rápida, a gente não tem ônibus adaptado no intermunicipal. Eu fui chefe do DETRO, posso atestar isso para você, não existe. Existe a poltrona separada para a pessoa, mas tem que chegar na poltrona, irmão. Tem uma meia dúzia de degrau de escada que cadeira de roda não sobe. O cara com deficiência visual vai ter dificuldade porque também não tem um piso tátil, o degrau do ônibus. Então, não vou nem entrar nesse circuito aqui pra gente não ir muito fundo. Vira e mexe, tu tem que entrar nisso aí, não tem jeito, porque uma coisa vai levando a outra, Luiz. Porque o cara precisa ir, o cara ir se tratar no médico, ele tem que passar pelo transporte, não tem jeito, gente, não tem jeito. Ele chegar no médico tem que ter um... Não tem jeito, por isso que saúde, educação, transporte são atividades principais do poder público. Entendeu? E quando você fala que o vereador não pode onerar, eu fico pensando, a gente vota para ele ser nosso representante, ele não pode nos representar, eu fico meio em dúvida. Como é que seria essa representação? Ele está ali, ele é mais um do prefeito, ele é o cara que vai nos defender, controlando o executivo a nosso favor, fica um papel híbrido do vereador. Essa informação que você traz parece pouca, mas olha só a situação, a incongruência que a gente passa, entendeu, Voto? Um projeto importantíssimo, tá, pelo finado do vereador, né? Um abraço à família dele, muito respeito pela família do finado do vereador, mas aí você tem lá 51 caras na capital, eles são o quê? Qual é a parcela dele? Fica muito limitado. A parcela a gente entende, né, que seja mínima, à medida que nomes muito bons lá na Câmara de Vereador, médicos que são vereadores, que ficam limitados de você conseguir algo que ajude a prevenção na questão da diabetes. E outras doenças também, que hipertensão, enfim, que vai te levar ao custo elevado. Quando o poder público entender, se você prevenir, fizeram também um trabalho muito bom no Rio, mas hoje em dia é muito fraco, que é a clínica da família, que ia visitar as pessoas, principalmente os diabéticos e os hipertensos, porque realmente tem idosos que não conseguem. Luiz, isso poderia ser um novo tema, que seria o direito dos deficientes de uma forma geral, mas eu quero, como estamos falando de diabetes, existe uma doença que o diabético tem, inclusive eu tenho, que se chama neuropatia diabética. Isso é causado pelos nervos. Então, o diabético, ele, com o passar dos anos, os nervos dele vai endurecendo. Então, por exemplo, poucas pessoas sabem, ou quase ninguém sabe, que o neuropata diabético, ele tem o mesmo direito do que o cara que tem câncer, de redução do IPI na compra de um carro novo automático. Essa informação é importantíssima, porque não se sabe. Isso. Porque você tem a redução do IPI porque você não consegue movimentar a sua perna, os seus braços, na hora de você passar um câmbio de marcha, na hora de você pisar numa embreagem, porque é a famosa, entre aspas, a dormência que dá no pé do diabético. E fica tão dormente, Luiz, de eu ter relatos de pessoas que eram diabéticos, estavam numa piscina, tomando banho de sol, e perdeu o seu tempo ali e ficou. Quando ele foi levantar, o pé estava totalmente queimado, porque ele não sente nada.
Ele não sente dor, ele não tem, o nervo não responde. E isso se chama neuropatia diabética. E as pessoas vão deixando levar e até se tornar uma doença mais grave, que é provocar uma amputação ou perda realmente dos movimentos. Para você ver, Walter, eu falo, às vezes as pessoas me criticam, mas eu acho que critica por desconhecimento. A diabetes não é uma deficiência, é uma comorbidade. Eu não sou nenhum idiota, nem nenhum ignorante, eu sei disso. Mas olha quanta informação, Alessandro, o Dr. Walter nos traz hoje aqui. Informações de mais alto nível aqui, até porque as pessoas muitas vezes não têm ideia de como essa falta de informação faz parte da camada mais pobre da população. Uma coisa que é importante salientar em cima disso tudo que o senhor fala dentro da área da educação física é que muitas dessas medidas são do American College. E o pessoal muitas vezes tem a dificuldade de fazer e entender isso, principalmente quando a gente vai fazer a aferição de pessoa quando vai fazer atividade física, né? O diabetes também tem que ter aquela aferição para verificar como é que está a pressão arterial dele, para ele não ter pico hipertensivo. Então, são muitas informações que muitas vezes não chega à população e precisa, né? E que, como o senhor ia salientar aqui, ia falar, mas como é muito, nosso tempo é muito curto e o tempo voa, né? Que o fato de você fazer atividade física e ter o cuidado e a prevenção pode muitas vezes evitar um gasto maior e um custo maior, não só para o Estado, mas para a saúde da própria pessoa envolvida. Sim, é importante, Luiz, se dizer, quando você comenta que numa convocação como a Covid nos fez, e de você testar a pessoa com diabetes, pasme, tem posto de saúde que não tem a fita. Porque aquela fita ela é cara. A fita ela é muito cara. Hoje você encontra numa farmácia, sabe, um preço absurdo. Para você ver, é um negócio complicado, né, rapaz? O sistema de saúde a gente precisa. Eu sempre digo que o programa não tem essa finalidade, a gente vem falar mal de ninguém, apenas essa ideia de dar voz aos invisíveis e trazer informação, porque o cara está em casa, né, desconhece as informações. A gente aqui na bancada hoje está aprendendo contigo aqui uma série de questões sobre a diabetes. E passei do tratamento do meu pai, cuidei dele 12 anos do falecimento dele, acometido de diabetes, que levou ele a infartar duas vezes, que levou ele a ter um câncer de próstata, tudo proveniente da diabetes. Né? Perdi meu pai com câncer de próstata e por falta de conhecimento. Né? Aí eu não vou trazer essa informação aqui no programa, porque não é uma deficiência, é uma comorbidade, mas ela é uma comorbidade hoje que pode desenvolver uma deficiência amanhã. Certeza. Então, se a gente puder levar informação, antecipar, para que esse ouvinte do lado de lá não vire um deficiente, a gente acha que o programa atingiu o objetivo, entendeu, Walter? Por isso a gente faz essa questão. Então, mais uma saidinha, um breakzinho rápido, que o Geraldo já está me cobrando aqui, e vamos dar uma faturada aí. Valeu, Geraldo! Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Boa tarde, meus amigos. Estamos de volta aqui com o programa Voz do PCD. O programa hoje está especialíssimo, falando sobre diabetes, uma comorbidade, eu acho que pode ter causas danosas para a saúde, né? Transforma vários companheiros em deficientes. Com várias informações que nunca foram passadas antes, inclusive sobre aquisição de carros para pessoas com neuropatia, né, ocasionada pela diabetes. E vamos em frente aí. Então, hoje aqui com o nosso amigo Dr. Walter Mello, muito nos honra a tua presença aqui, meu irmão. Obrigado. Realmente fico muito feliz de receber aqui, e as informações que você traz mostra a pessoa que você é, né? Dispor do teu tempo. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, a vida corrida, mas tirar um tempinho para vir aqui e trazer essas informações para a gente. Muito obrigado mesmo, não é isso, Antônio? Ter o nosso mestre aqui. Verdade, é verdade. Walter, obrigado aí, cara. É um prazer. Não está despedindo ainda não. Mas obrigado, porque estou agradecendo, a minha gratidão mesmo. Walter, é o seguinte, na Guarda Municipal, tem algum projeto voltado para isso? A Guarda Municipal ela é bem projetada no sentido de acolher a população. A Guarda Municipal ela foi criada pela Constituição de 1988 com a
intenção de auxiliar o município, os munícipes. Então, todos têm uma orientação especial para tratar, cuidar dos munícipes com deficiência, e internamente a guarda, o nosso QG, podemos chamar assim, lá na Avenida Pedro II, ela é toda adaptada para receber, tem elevadores, tem rampas de acesso, ela já é adaptada e treinada para esse tipo de trabalho em todo o seu local de trabalho. Legal, isso é bom, né? Porque então, na verdade, ela consegue receber os PCDs no geral. Sim, inclusive nós temos medicina do trabalho, nós temos todo esse trabalho lá dentro da guarda, que hoje é comandada pelo meu amigo comandante Ricardo. Um abraço aí para o comandante geral da Guarda Municipal do Rio, nosso amigo Ricardo, que está lá, foi da minha turma, e a gente tem um imenso prazer e está conduzindo muito bem lá os trabalhos lá. Pô, legal. Então vou puxar aqui sardinha pro meu lado também. Vou mandar um abraço pro André, mais conhecido como Dedé Malvadeza, da Guarda Municipal também. Foi da minha turma, 1 de 90, fuzileiro, hoje Guarda Municipal. André, um abraço, meu irmão. Então, voltando aqui. E a Ordem dos Advogados, ela tem alguma coisa, sabe dizer se tem alguma coisa voltada para isso? Que a Ordem, ela gosta de estar sempre, né? Ela faz a polêmica dela e ela tá sempre. Ela é política, a verdade é essa, né? Ela tem alguma coisa, ela fala, ela manda para alguém alguma coisa voltada para isso. Que isso é um assunto sério, né? Porque é uma doença silenciosa, como eu já falei aqui para vocês. Sim, a OAB, ela tem as suas comissões e ela visa sempre proteger mais os direitos que os deficientes, seja com mobilidade, seja os deficientes, num todo. Entendeu? Na verdade, ela é mais a parte jurídica, né? Proteção do direito. Isso, né? Ela é a parte jurídica. A parte assistencial, aí sim, com os advogados que estão inscritos na ordem, ela tem todo um aparato legal e tal. Mas a comissão de deficientes também, ela funciona garantindo esses direitos. Porque, como eu disse para vocês, a gente pode voltar em outra oportunidade para falar só de direitos dos nossos deficientes, que muitas das vezes não são acolhidos, e as pessoas às vezes não sabem o direito de ter, né? De estar tendo aquele direito de exercer e de até dar voz de prisão para aqueles que não estão cumprindo com aquela legislação. Né? Se levantar esse assunto de direito das pessoas com deficiência é importantíssimo para a gente, né? A gente vai fazer um programa aqui só para discorrer sobre a LBI, né? A 3046. Pô, vai ser espetacular. A gente abordar vários assuntos, inclusive já convidei o Dr. Charles da Comissão de Pessoas com Deficiência da ALERJ, né? Aguardando de autorização do deputado, né? Mas como ele tem mais conhecimento do assunto do que o deputado, a gente convidando o Dr. Charles para isso, não é passar por cima do deputado, mas o deputado não tem esse conhecimento como tem o Dr. Charles da LBI. E a gente observa, a capital avançou bastante, tem uma secretaria, mas no interior, nós temos 92 municípios. Como é que está o município lá de Varriçai, lá, entendeu? Nova Friburgo, como é que está lá? Como é que está os deficientes de lá? Igual a gente viu a tragédia de Petrópolis, eu vi sair caminhões de ração, um monte de coisa, para os animais, né, por causa do desabamento lá. Mas eu não vi ninguém falar que foi equipe para ver os deficientes estavam em casa. Porque cadeira de roda não anda na lama. Luiz. Então eles também precisam de ajuda. Além dos animais precisar de ajuda, os deficientes também. Deficiente visual, imagina o deficiente visual no meio da lama. Como é que ele se localiza? Como é que ele se orienta? Mas eu não vi falar, Walter. Eu vi todos os programas de televisão, acompanhei o máximo que eu podia, e eu não vi ninguém trazer esse tema. Eu vi mostrar na televisão, até saiu de Caxias lá, cara, umas 10 carretas de ração. Eu me voluntariei para subir para Petrópolis, pela lei seca, e a gente demorou a mandar uma equipe de pessoas com deficiência. Eu não fui na primeira equipe nem na segunda, até por ter sido militar fora do Brasil e por ter, né, experiência nesse tipo de situação, até para poder ajudar. Eu falei, me voluntario até para ajudar a montar a cesta básica, qualquer coisa para trabalhar numa cozinha. E qual foi o programa que você viu passar isso? Dizendo que estava lá, a pessoa da lei seca? Nenhum.
um absurdo também, não mostrou os cadeirantes. A gente fez um vídeo institucional do governo mostrando que quando começou o auxílio do governo do estado, porque agora está tendo até uma CPI, né, voltada para as questões de Petrópolis, de atendimento da prefeitura, que não vamos entrar aqui na causa política, né? E a gente fez um vídeo mostrando que durante o cadastro e a assistência social às vítimas das chuvas de Petrópolis, foi mandada uma equipe de agentes cadeirantes, porque a educação tem 28 agentes cadeirantes. Fizemos o vídeo, mostramos no evento que teve de homenagem à Operação Lei Seca, quando fez agora 13 anos, e nada foi mostrado na mídia. Mas é disso que eu estou falando. Quando a gente fala dos invisíveis, entendeu, Walter? A gente não entende muito, acho que a gente está inventando alguma coisa, mas é isso que a gente está falando. E Luiz, mostrou na televisão em vários programas as carretas de ração. Isso aí, mas sem interromper você. Você imagina, é fácil subir uma carreta, agora você botar uma pessoa de mobilidade reduzida dentro do carro, dentro de uma van, aí ela fazer a transferência para dentro do carro, desmontar uma cadeira, você vai subir uma serra para um local que está em situação de risco, né? Em caso de calamidade, aí você chegar, montar a cadeira, até você chegar a um local que esteja adequado para aquela pessoa andar, mesmo que seja para fazer um vídeo institucional ou dar uma palavra amiga de conforto, mostrando, ó, apesar de toda a dificuldade, eu numa cadeira de roda estou aqui por você. E foi isso que os agentes foram fazer, entendeu? E não apareciam em nenhuma rede. Mas a gente tem que pensar essa ideia nossa aqui do programa, se a gente está sentado aqui nessa bancada aqui, falando sobre isso, exemplo, já está mais do que na hora da gente ter um corpo técnico dentro da corporação do Corpo de Bombeiros especialista nisso, de atender essas pessoas com deficiência, no desabamento. O cara não vai conseguir sair de lá sozinho, precisa de ajuda. A grande maioria precisa, o cara está ali soterrado e tal, mas esse olhar mais carinho para essa pessoa, que a vida está numa casa que ela não desabou, mas as saídas estão fechadas. Ele não consegue pular a janela. O cadeirante não vai conseguir pular a janela, entendeu? O cego não vai enxergar nem onde está a janela, para ele sair de lá. O deficiência de fala não vai conseguir gritar e pedir um socorro. Entendeu? A sistemática, como é que ela é, o cachorro preso, ele vai latir, irmão. Tu vai saber que ele está lá. E o cara que é um surdo mudo? E ele tem um instinto dele animal, né? Que ele vai se defender. Tá entendendo que a gente... a temática que a gente quer trazer aqui, a fonte de discussão, a gente não está aqui dizendo que o bombeiro é ruim, pelo amor de Deus, tem um máximo respeito à corporação, a gente não chama de heróis à toa, mas a gente precisa chamar a atenção para essa camada da população. Eu estou falando de aproximadamente 45 milhões de pessoas que sofrem alguma deficiência, mobilidade reduzida, precisa ter um olhar do poder público, entendeu, Walter? A gente tem que dizer para os nossos políticos que o deficiente também vota, né? Porque às vezes eles esquecem disso. Pô, Walter, você tocou num assunto que eu vou ter que falar de novo. Eu tive um embate. Calma. Tive um embate com um dirigente partidário. Ele, inclusive... Eu já sabia que ele ia fazer isso. Ele é secretário da Não foi nada combinado, hein? de defesa dos animais. Ele disse para eu esquecer esse projeto de pessoas com deficiência, que o deficiente não dava voto. Eu falei para ele, secretário, o senhor diz que o deficiente não dá voto, mas eu nunca vi um cachorro nem um gato com título de eleitor. Não tem. É verdade. E tivemos pessoas que se elegeram só defendendo os animais. Rapaz, e vi isso de um dirigente partidário. O cara dizia para mim que esse programa não teria importância, que o assunto não teria importância, porque deficiente não dá voto. Me perdoa, me desculpa, mas é uma ignorância absurda. Absurda. E um dirigente político. Olha que eu ando de andador e de cadeira de roda, hein? Para esse cidadão eu me levantaria e olha que eu ia tentar voar em cima dele. Mas você não dá voto, irmão. Ele não está preocupado com você. É verdade, eu não dou voto, gente. Ele não está preocupado com você. Ele não está preocupado com você. Né? Ele não está preocupado com o deficiente visual. Ele não está preocupado com o surdo mudo. O nanismo não consegue apertar o botão do elevador. As pessoas não sabem disso, a altura do botão do elevador mais alto do que o nosso companheiro acometido do nanismo, entendeu? Então a gente tem essas questões complicadas para levantar e a gente tem que falar aqui, entendeu, Walter? A ideia do programa foi exatamente essa. Eu não tenho a menor pretensão de dizer que sou radialista, nem tenho voz para isso.
mas a gente precisava falar. A gente precisava dar voz a essas pessoas, trazer essa discussão, né? Ter a oportunidade de ter você aqui. A gente vai dar mais uma saidinha rápida para o comercial e vamos voltar aí para os finais. Hoje o programa é especialíssimo. Hoje está quente, hoje o negócio está quente. Doutor Volta com fogo aqui no programa. Obrigado, doutor Volta. Vamos sair daqui a pouco, a gente retorna. Vamos, Geraldo. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Estamos de volta com o programa Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Programa especial para pessoas especiais. Pegando fogo hoje. Hoje, programa especialíssimo. Doutor Walter, fantástico ter você aqui, meu irmão. Não vou cantar dizer isso, entendeu? Antônio Nelson está nervoso, quer fazer uma pergunta aqui, tá oriçado. Fala, Antônio! Luiz, não tô nervoso não, Luiz. O que acontece? Esse programa não pode ser dando voz aos invisíveis, é voz e luz. Porque é muita informação, meu amigo. Com certeza. É muita informação. Mas vou voltar aqui no Dr. Walter. Dr. Walter, o senhor é evangélico, certo? Sim. Beleza. Só pode falar da sua igreja? Pode falar da sua igreja? Eu faço parte, eu sou membro da Igreja Metodista Wesleyana e congrego na igreja lá no Recreio dos Bandeirantes. Pô, legal. E nosso bispo Amaral, um abraço aí para o nosso bispo Amaral, da 6ª região aqui do Rio de Janeiro. E pelo que eu vi, o senhor é bem informado em relação à política e tudo mais. Acredito que na sua igreja o senhor fale sobre todas as doenças, para as pessoas poderem estar se preocupando um pouco mais, né? Cuidar um pouco mais, coisa que de repente o poder público não está fazendo. Eu acho que a função da igreja, poucas pessoas estão vendo isso, a função da igreja social é dessa forma, família, não é isso? Família, olhar um pouco mais para o indivíduo com carinho, né? Ô, Antônio, é muito pertinente o que você falou sobre as igrejas evangélicas. Vou falar do meu público, do meu pessoal. Vou te dar um exemplo. Quando eu ainda era assessor do Ivanir, e nós fomos a uma escola pública em Guadalupe, aqui na capital, um bairro aqui na capital, e chegando lá, fomos conversar com a diretora. E a diretora, ela tinha uma religião dela, que não era evangélica, e conversei muito tempo com ela. Eu, como pastor evangélico, a gente tivemos uma boa conversa, um bom diálogo, e ela falou para mim, me deu um testemunho dela, que ela falou que recebeu do secretário de Educação em certa época, que as escolas tinham que falar de isso é só um exemplo, tanto, tinha que falar de dependência química. E ela, caramba, como é que eu vou fazer uma manifestação, como é que eu vou fazer algo com dependente químico? Eu não tenho nada a ver com isso. E veio na cabeça dela, pasme, ela é diretora de um colégio, onde que ela procurou para poder ajudar ela a fazer esse trabalho, para mostrar para o secretário e para a população que era tipo um desfile. Ela procurou a igreja evangélica. Ela falou assim, a fonte mais saudável, não existe ninguém, não tem poder público, não tem ninguém que faça um trabalho melhor com as pessoas carentes, necessitadas. Então, assim, dependente químico, então, que acaba passando por esse problema de saúde que nós falamos, que casa lá na ponta, dando uma despesa enorme e também ninguém olha para eles. Também são outros invisíveis. São também. outros invisíveis, completamente invisíveis. Absurdo, né, doutor? Eu tive agora em Itaboraí, semana retrasada, visitando lá um centro de recuperação, Bispo Ney, estiver nos ouvindo também, um abraço, Bispo Ney. Que coisa linda. Mais de 20 homens sendo tratado, sendo cuidado, porque a dependência química acabou. E a dependência química acaba com a vida total da pessoa. E ela se torna mais do que invisível. A sociedade esquece ela. Sem contar que o dependente, a família fica dependente também, né? Destrói o seio familiar, perde a família, perde tudo. Então, Tony, te respondendo, a Igreja Metodista Wesleyana, ela tem uma secretaria estadual que cuida da ação social. Então toda a parte de ação social com dependente, com as pessoas deficientes, enfim, com todo o trabalho social,
A nossa secretaria é encarregada e faz um trabalho belíssimo. Quem quiser conhecer, procura uma igreja metodista wesleyana, se informe, porque você vai gostar, vai querer participar, porque o projeto é lindo. Desde já, doutor Walter, leva o nosso convite, né? As pessoas dirigem lá essa secretaria da igreja, a vir dar o depoimento aqui na nossa rádio. Excelente a rádio ideia, Luiz. é para isso, é Show. aberta para isso. E se a gente voltar um pouquinho atrás e vai lembrar da Legião Brasileira de Assistência, Sim. a famosa LBA, que é o início da assistência social no nosso país, começa sempre com as igrejas verdade. católicas e abraçaram as evangélicas também, né? Hoje tem uma atuação muito forte, fortíssima hoje, as igrejas evangélicas. Então, mas sempre teve no segmento da igreja a assistência social. O poder público foi obrigado a absorver como ação, mas ainda é incipiente. Isso, o atendimento pequeno, público é o muito público pequeno, faz. que seria de nós se não fossem as igrejas. Exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Hoje a gente tem um hospital, vou entrar na mesma Na mesma seara. na mesma seara do Luiz, tá, Antônio? Você me permite? Hoje, Fica à vontade. hoje tem um hospital específico para os animais, né? Pai, Que eu não sou contra. Mas eu não me lembro, se eu tiver errado, alguém da produção pode me alertar, se tem um hospital específico para tratamento de dependente químico, por exemplo. Ou para deficiente físico, exclusivo para deficiente físico. ou deficiente físico, preparado para isso. Então o poder público está muito longe do que realmente se precisa para a população, para esse tipo de pessoa. E a igreja evangélica, ela está próxima a essas pessoas. Volta se traz um tema, eu falo sempre aqui, às vezes até sou um pouquinho chato. Eu fui à região do Lago esse final de semana, né, na sexta-feira para trás, cheguei para vir fazer o programa e deparei com diversas placas anunciando Hospital Municipal, né, dos animais. Cara, eu adoro muito cachorro, sempre tive, tenho uma adoração enorme, é o melhor amigo do homem, também. né? Quem tem lá o seu pet, agora é pet, né? Mas cachorro, gato, é pet. Não, e detalhe, você não é mais dono, você é tutor do animal. Agora é assim. Eu tenho dois, pode dizer, tenho o meu Yorkshire e tenho um Pug, são meus amores. Mas eu tenho o meu neto que eu amo de paixão. É isso que eu falo aqui. Quando é que a gente vai ter, né, pessoas com deficiência? Hospital, né? Mas tá vendo, né, Alessandro, que uma hora tá muito pouco para esse programa. Tá muito rapaz. pouco. A gente aborda temas aqui de extrema relevância, de extrema importância, e o tempo fica exíguo pra gente aqui. Então a gente vai ter que dar uma encerrada rápida, que Geraldo está aqui brigando comigo aqui, agradecendo a presença tua, Alessandro, nosso Montanha aqui, nosso para-atleta, que nos honra muito com a sua presença na bancada. Antônio Nelson, mesmo sofrendo sequela de Covid, com o esquecimento que ele tem, que na minha época era a idade, né? E doutor Walter aqui ilustrou essa bancada aqui, muito obrigado de verdade. Walter, você trouxe luz realmente aos invisíveis, não trouxe só a voz, não, trouxe luz aos invisíveis. Deixar você fazer as suas considerações finais aí, meu irmão. Luiz, eu só tenho a agradecer essa participação. É bom quando a gente tem voz para poder falar, porque a gente sabe o que a gente sabe que precisa ser feito. Então, para nós é muito importante essa participação. Quero deixar aqui à disposição da rádio, de vocês, para a gente falar sobre outros temas que eu julgo também de super importância, como te falei antes, dos direitos dos deficientes, da gente abrir esse caminho e dizer que é muito bom saber que pessoas como você, como o Antônio, como o nobre amigo Alessandro, Pô, doutor, obrigado. batalham e lutam. O Brasil ele é desenhado sobre lutas, muito embora às vezes a gente sangra e lá na frente não se dão valores aquelas lutas do passado, de hoje ter, por exemplo, a mulher para trabalhar tinha que ter autorização do marido, para votar não podia votar. Hoje não se dão muito valores a essa luta, mas foi luta de sangue. Eu agradeço, estou à disposição de vocês sempre. Muito obrigado, Walter, por estar com a gente aqui, agradecendo aos nossos patrocinadores, pessoas que fazem com que esse programa funcione.
O meu Fox, sem você nada disso seria permitido, meu irmão. Geraldo, você sem chapéu não é a mesma coisa, entendeu? Fica meio híbrido. Mas é sempre bom ter você aqui. Obrigado também, Geraldo. Obrigado, bancada. Um forte abraço. Até o próximo programa, gente.